Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Temos aqui no quadro esse triângulo ABC e esses dois pontos notáveis, o ortocentro do triângulo e o circuncentro. O circuncentro, lembre que é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. E o ortocentro é o encontro das alturas deste triângulo. Como eu estou pegando aqui o ortocentro no seu interior, então a gente está supondo nesse exercício que o triângulo, ele é um triângulo acutângulo, mas o que a gente vai provar logo em seguida também vale para triângulos obtusângulos. E o que a gente quer falar nesse vídeo? A gente quer demonstrar a reta de Euler. Essa reta aqui, que é uma reta que passa pelo circuncentro e pelo ortocentro, é chamada de reta de Euler. Ela também contém o baricentro. O baricentro do triângulo está sobre essa reta e é isso que a gente quer demonstrar nesse vídeo. Na verdade, o baricentro ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar dentro do segmento HO e ele vai dividir o segmento HO na razão de 2/1. Isso a gente vai ver logo em seguida. Bom, para a gente demonstrar esse fato, antes vamos justificar o seguinte, ó. Observe esse ângulo daqui, ó. Esse ângulo que eu estou pintando em vermelho. E observe este ângulo daqui também, ó. Esse ângulo. Esses dois ângulos eles são iguais, né? Essa é a primeira coisa que nós vamos provar neste exercício. Provar que este ângulo daqui é sempre igual a esse, né? O ângulo que esta altura forma com um lado é igual ao ângulo que esse lado aqui forma com este raio da circunferência. Então, vou fazer essa marcação em vermelho, porque a gente quer provar isso, né? A gente quer provar que este ângulo daqui também tem essa marcação de dois traços. Bom, para a gente provar esse fato, a gente faz o seguinte, ó, a gente simplesmente cria um diâmetro desta circunferência. Então, como isso aqui é diâmetro, se a gente ligar o ponto C até esse ponto aqui, então este ângulo daqui é um ângulo de 90 graus, né? Porque isso daqui é um semicírculo, então aqui nós temos esse ângulo de 90 graus. Agora perceba que esse ângulo é o ângulo B, né? É esse mesmo ângulo que está aqui, ó, né? Porque são dois ângulos inscritos e estão enxergando o mesmo arco, estão enxergando esse arco aqui, o arco AC. Ó, esse ângulo B do triângulo está enxergando o arco AC. Esse ângulo daqui também está enxergando o mesmo arco AC. São ângulos inscritos que enxergam o mesmo arco, então são ângulos iguais, né? Então, acabamos de provar o exercício, né? Porque esses dois triângulos aqui, ó, esse daqui e esse daqui, eles são triângulos semelhantes. Ambos têm este ângulo de 90 graus, aqui 90 graus. E aqui 90 graus. Aqui ângulo B, aqui ângulo B. Então, o terceiro ângulo deve ser igual. Este ângulo tem que ser esse ângulo de marcação de dois traços. Então, provamos o primeiro resultado deste vídeo e agora nós vamos para o próximo. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ligar o ponto A até o ponto O e vamos pegar do ponto O duas perpendiculares. Essa perpendicular aqui que vai até o lado do triângulo, ou seja, como esta reta aqui, ó, que é perpendicular ao lado do triângulo passa pelo ponto O, ela também é uma mediatriz. Logo, esse ponto aqui é um ponto médio do lado AC, né? Aqui a gente marca, né, um ângulo de 90 graus. E vamos fazer a mesma coisa. A partir do ponto O, a gente traça uma perpendicular ao segmento BC. Então, isso aqui também é um outro ponto médio agora deste segmento, né? Porque essa reta aqui perpendicular ao segmento BC, como ela passa pelo ponto O, ela é mediatriz do segmento BC, né? Lembre que o ponto O ele é o encontro das mediatrizes dos lados do triângulo. Então, isso aqui é ponto médio do triângulo, isso aqui também é ponto médio desse lado aqui do triângulo, melhor dizendo. Então, aqui a gente também marca 90 graus. Agora, nota o seguinte, ó, eu vou fazer esse segmento aqui, ó, essa diagonal deste quadrilátero. Aqui nós temos um quadrilátero que é inscritível. E por que esse quadrilátero é inscritível? Porque temos dois ângulos opostos do quadrilátero que somados resultam em 180 graus. Ó, 90 mais 90, esses dois ângulos são ângulos opostos, somados dá 180 graus. Então,
Este quadrilátero, o quadrilátero CMON, ele é um quadrilátero inscritível. Agora nota que se a gente ligar o ponto O até esse ponto aqui, eu vou até fazer em vermelho, né, porque isso aqui é raio de circunferência, né? Então a gente sabe que esse ângulo daqui, eu fiz aquela marcação de 2 traços, né? Aqui a gente acabou de provar que esse ângulo e esse, eles são iguais. Bom, como essa medida aqui, ó, é raio de circunferência, isso aqui é raio de circunferência também, então esse triângulo daqui, né, o triângulo COA, ele é um triângulo isósceles, né? Porque os lados aqui iguais são iguais aos raios da circunferência. Então, o que acontece? Aquele ângulo dali, esse ângulo daqui, ele vem parar aqui. Ele vem parar aqui porque esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. E esse ângulo daqui, ó, ele vem parar aqui também, ó. Ele vem parar nessa posição. Porque esse quadrilátero, que nós já observamos, ele é um quadrilátero inscritível. Esse ângulo está enxergando esta corda aqui, a corda MO, e esse mesmo ângulo está enxergando a mesma corda. Como é um quadrilátero inscritível, os dois ângulos são iguais, né? Então, todos esses ângulos aqui são iguais. Esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Agora, anota o seguinte, ó, eu vou pintar esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo eu vou pintar de roxo, que é esse ângulo aqui. Bom, esse ângulo, ele vale 180 graus menos C, né? Menos esse ângulo C aqui do triângulo, né? Esse aqui é o ângulo C. E isso acontece porque justamente esse quadrilátero é um quadrilátero inscritível, né? A soma de ângulos opostos dá 180 graus. Para que a soma desse ângulo daqui com esse ângulo do quadrilátero seja igual a 180 graus, então este ângulo roxo aqui, né, que é o ângulo NOM, ele tem que ser 180 graus menos C. Agora acontece que nós temos aqui um outro quadrilátero inscritível, esse quadrilátero maior, que é o quadrilátero CFHE. Ele é um quadrilátero inscritível pela mesma justificativa. Perceba que aqui nós temos 90 graus, ângulos opostos somados dá 180 graus. Então é um quadrilátero inscritível e, portanto, esse ângulo daqui, ó, ele também tem que ser 180 graus menos C, né? Porque este ângulo somado com esse tem que dar 180 graus, porque é um quadrilátero inscritível. Então eu vou fazer essa marcação roxa para indicar que esse ângulo daqui é o ângulo de 180 graus menos C. Esse aqui que eu também já tinha pintado de roxo também é 180 graus menos C. Agora, esse ângulo daqui, ó, ele também vale 180 graus menos C, né? Porque são dois ângulos opostos pelo vértice. Esse aqui é 180 graus menos C, aqui também é 180 graus menos C. Agora, repara o seguinte, ó, que esse triângulo daqui, esse daqui e esse daqui, eles são triângulos semelhantes. E por que eles são triângulos semelhantes? Porque eles têm ângulos iguais, ó. Ó, ângulo de 2 traços, ângulo de 2 traços. Ângulo roxo, ângulo roxo. Então, são dois triângulos que têm essa semelhança, né? Esse triângulo e esse pequeno triângulo que nós criamos. Agora, a razão de semelhança desses dois triângulos a gente consegue descobrir. Eles estão numa razão de semelhança de 2:1. E por que isso? Porque lembre que esse ponto M, ele é ponto médio. Esse ponto N, ele é ponto médio. Então, pelo teorema da base média, esse segmento aqui, ó, é a base média desse triângulo relativamente a esse segmento. Então, pelo teorema da base média, esse segmento azul, ele vale a metade desse segmento aqui, desse lado do triângulo, né? Perceba que ambos os lados estão olhando para o lado roxo, né? Então, pelo teorema da base média, esse segmento é a metade desse. Então, esses dois triângulos, esse e esse, eles são semelhantes e estão nessa razão de 2:1. Agora, nota que esse lado aqui, esse segmento, ó, esse segmento, ele se opõe a este ângulo que eu não fiz marcação. Então, portanto, eu vou fazer essa marcação em azul, né? Esse ângulo daqui, ó, eu vou marcar de azul também, já que os dois triângulos eles são semelhantes. Então, esses dois ângulos eles precisam ser iguais, né? Por essa razão, eu estou aqui fazendo essa marcação em azul. Repara que esse segmento aqui, ele se opõe ao segmento azul. Esse daqui também se opõe ao segmento azul. Então, esse daqui, se eu disser que ele tem tamanho 2x, esse aqui tem tamanho x, né? Porque os dois triângulos são semelhantes e estão nessa relação de 2:1.
Se aqui vale x, esse tamanho vale x, esse tamanho daqui vale 2 vezes x, e essa é uma outra propriedade legal que envolve, né, os pontos notáveis, né, do ortocentro e do circuncentro. Se você liga o ponto A até o circuncentro, melhor, até o ortocentro, e se você liga o ponto O perpendicularmente até o lado oposto ao vértice A, então esses dois segmentos, este e esse aqui, um é o dobro do outro, né? Esse aqui de cima é o dobro desse daqui de baixo. E agora nós vamos provar a reta de Euler, né? A gente vai trabalhar com esta reta aqui, que passa pelo ortocentro e pelo circuncentro do triângulo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o ponto A até o ponto N, ou seja, eu vou criar esta mediana aqui do triângulo. Lembre que isso aqui é uma mediana porque, de fato, o ponto N ele é ponto médio do segmento BC. E nota o seguinte, ó, que esse triângulo daqui, esse triângulo, ele é semelhante a esse triângulo. E por que isso? Porque, olha só, nós temos esses dois ângulos aqui que são opostos pelo vértice. Esse ângulo daqui, ó, que eu vou fazer em preto, ele tem a mesma medida desse ângulo daqui, porque são opostos pelo vértice. E este ângulo daqui que eu vou fazer em verde, ó, ele tem que ser igual àquele ângulo lá de cima, né? Porque esta reta aqui e essa daqui, ó, elas são retas paralelas, né? Porque ambas tocam o segmento BC segundo o ângulo de 90 graus, né? Esta reta aqui, a reta E, é paralela a esta reta. Então, esses dois ângulos, esse e esse, são ângulos alternos internos. Então, como eu acabei de falar, este triângulo e esse triângulo, esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. E a razão de semelhança deles também é de 2:1, porque esse segmento aqui tem o dobro do tamanho desse segmento, como a gente já viu anteriormente, né? Aqui vale 2x, por exemplo, e esse segmento aqui vale x. E perceba que os dois segmentos estão olhando para o mesmo ângulo. Então, a razão de semelhança de fato entre esses dois triângulos é uma razão de 2:1. Logo, o que acontece? Esse segmento que vai daqui até aqui, ó, esse segmento que vai daqui até aqui, ele vale 2 vezes y, né? Que vai daqui até aqui, e esse, portanto, que vai daqui até aqui vale y. Né? O segmento A, esse ponto aqui vale 2y, e esse segmento aqui vale y. Um vale o dobro do outro, porque nós já vimos que os dois triângulos, né? Esse triângulo e esse triângulo, eles são triângulos semelhantes e estão nessa razão de 2:1. Acontece o seguinte, acontece que esta reta aqui, esta seviana, ela é uma mediana do triângulo. E a gente sabe que o único ponto da seviana, da mediana que divide a mediana nessa razão de 2:1 é o baricentro. Esse ponto aqui obrigatoriamente tem que ser o ponto G, né? Porque isso aqui é uma mediana. E esse ponto, ele está dividindo essa mediana nessa razão de 2:1, que é uma propriedade do baricentro, né? Aqui, ó, vale o dobro dessa medida. Então, de fato, esse ponto, ele é o baricentro do triângulo, e a gente já tira, né, que a distância daqui até aqui, se eu chamar de 2 vezes z, aqui tem que ser z, né? Porque os dois triângulos, como eu já falei, esse daqui e esse daqui, eles são triângulos semelhantes, e a razão de semelhança é 2:1. Logo, a distância do ortocentro até o baricentro é o dobro da distância do baricentro até o circuncentro, e esta reta aqui, que compõe o ortocentro, o baricentro e o circuncentro, ela é chamada de reta de Euler.